Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de Físico-Química. Hoje vamos explicar e falar sobre o capítulo 23 de distribuições eletrónicas, que se encontra a partir da página 178 do nosso livro do Explora. Está bem? Este é o sumário da aula, especialmente para aqueles que estão a faltar devido a estarem com Covid ou com outras situações. Então, vou fazer um pequeno resumo da aula, uma explicação com a apresentação que eu vou mostrar. Não podem usufruir de tudo o que vamos ter na aula, mas pelo menos ficam com o essencial. Distribuições eletrónicas de átomos e íons, a simulação do PET colorado, também podem trabalhar com ela para a distribuição eletrónica. A atividade formativa com plicas vamos fazer na aula e resolver a ficha de trabalho 23, está bem? E o aplica depois, mais tarde. Então, o assunto de hoje tem a ver com de que forma se organizam os elétrons em torno do núcleo. Não é? Já vos mostrei este modelo do átomo, como é que estão organizados os elétrons à volta do núcleo. Esta pergunta é importante porque há uma informação nas tabelas periódicas, vamos começar a estudar e vocês podem pesquisar esta tabela periódica, a P-Table, e podemos ver em que nos vários átomos, por exemplo, aqui temos o sódio, parece aqui, já sabem que este é o número atómico, a massa atómica relativa, e que aparece aqui uns valores 281. O que é que significa isso? Então, tem a ver com o assunto desta aula de hoje. De facto, a energia dos elétrons nos átomos não é contínua. Ou seja, não é como o movimento de um corpo numa subida, onde a energia potencial gravítica aumenta e depois na queda a energia potencial gravítica diminui e passa por todos os valores de energia. Nos átomos, os elétrons têm valores bem definidos de energia. E ao valor mínimo de energia que ele tem, designa-se por nível 1 de energia. Depois, passado um certo valor de energia, um múltiplo dessa energia, já o elétron pode estar num outro nível de energia, o nível 2, considerado nível 2, nível 3 e assim sucessivamente. E de facto, os níveis de energia são designados por estes números inteiros. Ora, de facto, a energia nos elétrons dos átomos, de facto, parece que pode ser vista como se fosse uma bola numa escada que ou está num degrau, ou está no outro, ou está no outro, e não pode estar no meio, está naqueles valores de energia potencial gravítica, neste caso, numa escada, não é um valor, não são valores contínuos. Então, os átomos também têm os seus elétrons, que ocupam valores de energia bem definidos, sendo que o valor mais próximo do núcleo é o valor de menor energia. E não podem assumir valores intermédios que não sejam os valores que estão previamente definidos para cada um dos níveis de energia. Agora, os elétrons nas suas reações químicas e nas suas transformações, eles, por vezes, eles absorvem energia. Ao absorver energia, eles podem transitar para um nível superior de maior energia. E se dizemos que o átomo ficou excitado e, portanto, os elétrons subiram de nível porque absorveram energia. Pensando no exemplo da escada, da analogia, para a bola subir para um degrau superior, tem que absorver energia, alguém tem que lhe fornecer energia, por exemplo, a força. Pelo contrário, se um átomo tem um elétron num nível superior de energia, ele regressar ao nível original, ele vai libertar uma certa quantidade de energia que se pode manifestar sob a forma de luz, de calor, de muitas maneiras. Portanto, este fenómeno chama-se a emissão energética, está bem? É como se uma bola caísse de um degrau superior para um degrau inferior, portanto há uma manifestação dessa energia libertada sob a forma, neste caso, de barulho, de som, ou mesmo calor. Está bem? Há um vídeo muito interessante relacionado com a química das coisas que aborda a questão do fogo de artifício. Eu aqui não posso mostrar neste momento, porque não consegui utilizar o outro programa que normalmente utilizo, está bem? Que posso alterar entre janelas. Não está a funcionar bem agora, portanto, eu peço que vocês vão ver este vídeo que mostra como o fogo de artifício acontece porque há diferentes átomos, diferentes elementos químicos e consoante a explosão que acontece nos materiais pirotécnicos, há uma libertação de energia e que faz com que estes átomos possam excitar-se e, portanto, depois emitir
a luz respectiva consoante os elementos que o constituem. Portanto, é muito interessante verem este vídeo que explica isto e tem a ver com este assunto da distribuição eletrónica. Agora, quanto à distribuição eletrónica, há regras que temos que saber. Portanto, como é que os elétrons são distribuídos pelos níveis de energia? Então, no primeiro nível de energia, o número máximo é 2. Se nós aplicarmos esta expressão aqui, substituindo n por 1, 1 ao quadrado é 1, vezes 2 é 2. Mas agora, se pensarmos no nível 2, n ao quadrado já será 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, no segundo nível, máximo, já o máximo são 8 elétrons. No terceiro nível, o máximo é 18. No quarto nível, 32 e assim sucessivamente. Um segundo princípio de energia. Portanto, o primeiro tem a ver com o número máximo de elétrons. O primeiro 2, no segundo 8, no terceiro 18 e assim sucessivamente. O segundo princípio tem a ver com os elétrons tendem a ocupar os níveis mais baixos de energia, assim como uma bola fica no nível mais inferior, não é? Numa escada. Os elétrons também acontece a mesma coisa. Por exemplo, vamos ver o caso do enxofre. O enxofre, o número atómico é 16. Portanto, terá 16 elétrons. Como é que estes elétrons vão estar distribuídos pelos níveis? Então, o número máximo do primeiro nível é 2. Colocamos 2 no primeiro nível. A seguir, podemos colocar 14 no segundo nível? Não, porque o número máximo é 8. Então vamos pôr 8 no segundo nível. Já temos 10. 8 e 2, 10. Sobram 4. Então, sobram 6, desculpem. O último nível vai levar esses 6 elétrons. Então a distribuição eletrónica será 2, 8, 6. Entenderam? É bastante simples a distribuição dos elétrons pelos níveis de energia. Aos elétrons do último nível vamos chamar elétrons de valência. Este nome tem que saber porque é muito importante para entenderem e que são responsáveis pelas reações químicas. Também elétrons de valência são os do último nível. Os elétrons do meio, dos níveis interiores, são chamados elétrons do cerne. Então vamos ver os casos de todos os elétrons, a distribuição eletrónica de todos os átomos até ao 20, número atómico 20. O hidrogênio só tem 1, portanto só pode estar no primeiro nível. O hélio tem 2, não é? Desculpem, saltei. O hélio tem 2. Queria voltar atrás. O hélio tem 2 e, portanto, vai para o nível 2 e fica com 2. Agora, passando para os seguintes. O lítio é 3. Então, 3 elétrons. Quantos é que fica no primeiro nível? 2, que é sempre o máximo. Sobra 1. Então, fica 2, 1. O berílio 4, 2. Quantos é que faltam? 2. 2, 2. O boro 5, 2. 3. O carbono 6. Portanto, são 6 elétrons. 2 no primeiro. Quantos é que faltam para 6? 4. 2, 4. Estão a entender? O hidrogênio 7, 2, 5. O oxigênio 2, 6. O flúor 2, 7. E o néon 2, 8. Então, esta é a distribuição eletrónica destes átomos todos. Portanto, no primeiro nível tem sempre 2, porque é o máximo que pode ter. Não é? Depois, o segundo nível vai sendo ocupado à medida que temos mais elétrons. Sendo que o último átomo, neste caso o néon, tem o último nível ocupado. É o máximo, não é? Portanto, não pode ter mais no segundo nível. Isso vai lhe dar estabilidade. Vamos falar disso daqui a pouco. Se passarmos para a linha seguinte, a tabela periódica, o 11, que é este caso aqui. Então, temos 11 elétrons. Vamos distribuí-los. 11 elétrons, 2 no primeiro. Vamos pôr 9 no segundo? Não, porque o máximo é 8. Então, pomos 8. Quantos é que faltam para 11? 8 e 2, 10. Falta 1. Então, o próximo elétron vai para o terceiro nível. O soro magnésio já tem 12, tem mais 1. Portanto, também vai para o terceiro nível. 2, 8, 2. O alumínio tem 13. 2, 8, 3. 2, 8, 4. 2, 8, 5. 2, 8, 6. 2, 8, 7. Até o argão, que é 18, 2, 8, 8. Portanto, o último nível vai tendo mais elétrons até ao máximo de 8. Sendo que o primeiro nível tem sempre 2, o segundo nível tem sempre 8. E assim sucessivamente. Então, o último nível, neste caso, também está ocupado no caso do argão. Tem o máximo. Isto vai ser importante para a sua estabilidade também. Agora temos os últimos dois, o potássio e o cálcio. Ok, o potássio. Então, temos 2 no primeiro nível, 8 no segundo. Agora, o terceiro nível. O máximo é 18. Mas será que podemos lá colocar 9 eletrões?
E assim como o cálcio 2, 8, vamos colocar 10 eletrões no segundo nível. Ora, há aqui um outro aspecto que é importante notar, que de facto o último nível que tiver eletrões nunca tem mais do que 8 eletrões, portanto, nunca tem, por uma questão de estabilidade do átomo. Então, quando o último nível ocupado tem mais do que 8 eletrões, estes últimos eletrões a mais não ficam nesse nível, mas transitam para o nível seguinte. Então, neste caso, o que vai acontecer é que o potássio vai ter 2, 8, em vez de pôr 9 eletrões no terceiro nível, esse eletrão, o último eletrão, passa para o quarto nível, e o do cálcio, 2 eletrões passam para o quarto nível. Então, o último nível ocupado nunca tem mais do que 8 eletrões. Está bem? Isso é importante e dá estabilidade aos átomos. Vocês podem perguntar, então, mas o último nível, o terceiro nível, não podia ter 18 eletrões? Pode ter 18 eletrões, mas é preciso que não seja o último nível ocupado. Está bem? Porque o último nível que tiver eletrões nunca tem mais do que 8. Essa é uma regra que vocês vão observar rapidamente. Está bem? Então, fizemos a distribuição eletrónica de todos os átomos até o número atómico 20. Vocês podem utilizar aqui esta aplicação, que já vos mostrei, para trabalhar com isto, para verem os átomos e os íons a serem formados e a distribuição eletrónica deles. Está bem? Não tem até ao 20, mas pelo menos tem até ao néon, penso eu. Agora, porquê é que os átomos são mais ou menos estáveis uns dos outros? Está bem? Então, os átomos, já sabemos, participam em reações químicas de forma a serem mais estáveis. Ou formam íons, ou ligam-se uns aos outros. Então, estas reações obedecem e procuram envolver os eletrões de valência. É isso que acontece numa reação química. Então, vamos ver, por exemplo, os gases nobres. Os gases nobres são muito estáveis, por isso que são chamados gases nobres ou raros. E porquê? Porque eles têm muito pouca tendência a reagir. Agora, se pensarmos na distribuição eletrónica, vamos perceber porquê. Por exemplo, não é? Eles têm o último nível completo. Reparem, o hélio, o número atómico é 2. Portanto, tem 2 eletrões, está completo. O néon, o número atómico é 10, 2, 8. E depois temos o argão. Está tapado pela minha imagem, mas o número atómico é 18, fica 2, 8, 8. Então temos todos estes elementos. O número atómico, o último nível está ocupado com 8 eletrões e o hélio está ocupado com o máximo, que é no primeiro nível. Então, estes átomos nem têm tendência nem a perder nem a receber eletrões, já estão estáveis. Então, por isso, têm bastante estabilidade. E isso vai acontecer com os outros átomos que têm mais ou menos eletrões do que os gases nobres. E o que é que lhes vai acontecer? Ou vão perder, ou vão receber eletrões para ficarem com a configuração de um gás nobre. Por exemplo, o magnésio tem uma distribuição 282, não é? E temos o caso do flúor, uma distribuição de 2,7. Ok, o que é que vai acontecer ao magnésio? Ele tem ali aqueles 2 eletrões no último nível. Será que vai perder esses eletrões? Ou vai ganhar mais 6 para ficar com 8 também no último nível? No caso do flúor, tem 7 eletrões. Vai perder 7? Ou será que ganha 1 para ficar com o último nível completo? O que é que acham? Então, de facto, o magnésio vai ceder 2 eletrões e o flúor vai captar 1 eletrão. Portanto, qual será a distribuição eletrónica dos íons? Vamos lá pensar. Se o magnésio cede 2 eletrões, vai ficar distribuição eletrónica 2, 8. E fica o íon bipositivo. Ao contrário, o flúor capta um eletrão, fica a distribuição eletrónica 2, 8, fica um íon mononegativo. Então, originam íons com a mesma configuração dos gases nobres. 2, 8, 2, 8. Está bem? Então, por isso, tornam-se mais estáveis ao formarem íons. É por isso que os átomos formam íons e perdem 1 ou 2 eletrões, ou ganham 1 ou 2 eletrões, para ficarem com a configuração do gás nobre. É isto que diz o resumindo e que vocês vão passar para o vosso caderno, não é? Para clarificarem as vossas ideias. Né? Esta última ideia é muito importante para a estabilidade dos átomos. Então, para casa, passam a síntese, passem este mapa de conceitos, que eles estão em casa, e resolvam o ficha de trabalho 23, que eu vou partilhar, e também o aplica da página 185. E se tiverem dúvidas, depois falamos mais, está bem? Depois vamos fazer mais exercícios, mas por agora é tudo.
Espero que tenham compreendido alguma questão. Estou disponível via Teams para vos esclarecer. Obrigado, bom trabalho.